A lei sobre a justiça nos pesos e medidas. Capítulo 25, verso 13, diz assim: Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque a abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Quando te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, aqui está a tua palavra, Senhor. E assim, Senhor Deus, como todos os outros domingos nós temos te pedido, Senhor, nós mais uma vez rogamos a Ti, fala conosco, Senhor. Instrui-nos, Senhor Deus, a partir dessa lei, que apesar de estar distante em relação ao nosso tempo, a nossa língua, a nossa cultura, os nossos costumes, ela se faz presente, Senhor Deus, por um único motivo. Essa lei, Senhor, ela não procede de homens. Essa lei, ela procede do Senhor. E o Senhor é eterno. E a tua lei, portanto, é eterna. O Senhor é bom. A tua lei é boa. O Senhor é poderoso. E a tua lei também é poderosa. Nos apresenta, Senhor Deus, ao longo desse texto, a exposição dele, Senhor Deus, a esperança que temos em Cristo. Sendo nós enganosos, fraudulentos, Senhor Deus. Ó Deus, nos revista da justiça do Teu Filho, para que sejamos encontrados fiéis e não sejamos condenados pela Tua lei. Pedimos tudo isso em Cristo, nosso Senhor. Ajuda-me, ó Pai. Amém. Uma pesquisa do Serasa Experian, feita no ano de 2021, descobriu que no Brasil ocorre uma fraude a cada 8 segundos. Uma fraude ou tentativa de fraude. A cada 8 segundos tem alguém tentando fraudar o seu semelhante. Esse é só um dado da realidade. Isso é apenas uma pesquisa que corrobora com o sentimento que nós temos. A percepção que nós temos a respeito de uma sociedade que é completamente corrompida pela fraude. Nós como brasileiros, estamos sempre atentos àquele que está negociando conosco, porque a gente sempre espera que o outro vai nos enganar. Nós sempre estamos esperando a fraude. Qualquer coisa você vai comprar. Você vai para o seu carro num posto e manda o cidadão lá botar 10 litros de gasolina e você não sabe se tem 10 litros. Quantas vezes já foi verificado bomba de combustível fraudada? Você pede 10 litros, aparece lá 10 litros, mas na verdade a bomba colocou 9. E 1 litro foi para o dono do posto. Como é que você sabe? Você vai fazer a média do carro, o carro tem uma média de consumo e ela nunca bate.
Por mais que você troca peça, você faz revisão no carro e a oficina diz, não, está tudo ok aqui, mas seu carro nunca faz aquilo que é a média. Porque muitas vezes o combustível está fraudado. Então você passa a desconfiar. Quando não é isso, o sujeito lhe vende gasolina e bota lá uma outra substância que não é gasolina. E aí você sai do posto com seu carro falhando. Por quê? Porque ele bota algo que é mais barato, ele bota água, ele bota um solvente, e aquilo ali vai ser colocado na gasolina e você vai ter um problema, ele vai ganhar o dinheiro ilicitamente, injustamente, e você vai ter um prejuízo, não só da gasolina, mas do conserto do seu carro. É assim. Bebidas fraudadas, falsificadas, roupas falsificadas. Tudo, onde a gente vai, a gente fica com medo. Isso aqui é falso ou é verdadeiro? Ontem, o presbítero André estava contando uma situação que ele passou um tempo numa empresa que ele trabalhou, empresa pública, onde ele pegou um lote de material falsificado. Um lote de material falsificado. E aí, liga para o fornecedor diz, não, isso aí é verdadeiro. Aí o presbítero vai e insiste e diz, eu vou repetir o que eu estou dizendo a você. Eu acho que você se enganou. Você se enganou ou eu vou ter que chamar a Polícia Federal? Aí disse, não, realmente eu me enganei. Pensando bem, eu me enganei. O rapaz aqui que faz a colocação, ele se enganou. Se enganou botando falso. Não é engano, simplesmente. No sentido de que foi desproposital. É engano, mas é engano doloso. A maldade nisso. Todos os lugares onde a gente vai assim, irmãos. Você vai comprar, por exemplo, um sofá para sua casa. Aí você diz, quanto é o sofá? O cara, 3 mil. Aí você diz, eu dou 2.500. Por que você faz isso? Porque você já se antecipa que aquele preço não é o preço justo. Que ali está embutido um preço de negociação. Que a maioria das pessoas não vai pedir e a loja vai ganhar mais, mas ele não está vendendo pelo preço justo. Isso é da nossa cultura maligna. Veja, quando eu falo cultura, eu não estou dizendo que é uma coisa neutra. Eu estou dizendo que a nossa cultura é corrupta. Eu deveria chegar no local, numa loja, e quando eu dissesse assim, quanto é o sofá? O cara dissesse, é 2.500. E eu iria ver se caberia ou não no meu bolso. Por quê? Porque a verdade vale aquilo ali. Talvez o exemplo mais claro disso seja, por exemplo, você comprar rede, né? Negociação de rede é folclórica. O sujeito, ele chega, ele diz, você pergunta, quanto é a rede? Ele diz, 150. Aí você diz, rapaz, não, é 150, mas eu faço 120. Mas peraí, não era 150? Aí você faz, eu dou 50. Aí ele diz, não, peraí, você está pensando que é roubado? Aí ele diz, não, eu faço 100. Aí fica aquela discussão. Aí ele diz, tá bom, então R$50. E como é que pode? O negócio era 150, ficou por 50. Quer dizer, o negócio é tão corrupto que virou folclórico. Alguém acha engraçado discutir com o vendedor de rede. Porque ele começa por 150 e vai te vender por 50. Mas isso é engano. É engano igual a bomba de gasolina fraudada. Igual a roupa falsificada. Tudo engano. E sabe qual é o problema disso, irmãos? Nós vamos nos acostumando com a mentira. Para onde a gente vai, é mentira. É mentira para comprar, é mentira para vender. O bom vendedor é conhecido como mentiroso, falastrão. Ele sempre tenta mostrar, ele vai falar do produto, você olha assim, ele está vendendo uma cadeira, ele parece que está vendendo um avião. Tem tanta coisa na cadeira, é um avião que ele está vendendo. Porque é aquele sentimento megalomaníaco de mostrar muito mais do que é. E aí, veja, eu não estou
aqui podando de maneira nenhuma a argumentação, a retórica que o vendedor tem que ter. Isso é do jogo, isso é o trabalho dele. Ele vai se apegar a aspectos do produto para elevar aquele aspecto do produto e lhe convencer que vale a pena. Mas é pela justiça, não pelo engano. Não é dizendo que o produto não tem. Não é falando que o volume é maior do que é. Veja, existe um engano tão grande no Brasil, e é só isso que eu estou dizendo aqui, só acontece aqui. Por exemplo, a Fiat, ela quando vai fazer a medição de porta-mala do carro dela no Brasil, ela usa um tipo de medição que é diferente do lado de fora. Já pensou nisso? Porque é medida em litro. Aí, lá fora, o litro é em caixa, como se fosse uma caixa. Quantas caixas caberiam? E o litro que cabe nessas caixas. Aqui não. É o volume total. Que é composto, inclusive, das curvas que você nunca vai poder botar nada lá. Para quê? Para dizer que é maior. Para dizer que o porta-malas é maior do que realmente é. É engano. Por que não fazem isso lá fora? Porque isso não é tolerado. A gente gosta de ser enganado, parece. A gente gosta. Você sabe que o sujeito está lhe vendendo um negócio que é engano e você diz, não, isso aqui é maravilhoso, é maior, é melhor. E não é. Nós temos uma lei aqui, irmãos, que vai nos fazer colocar o pé no chão. Uma lei que guarda a verdade nos negócios. Uma lei que nos ensina a ter pesos e medidas corretos. Não é a lei do 1 metro, é a lei de Deus. Veja, o 1 metro só existe porque nós estamos vivendo num mundo caído. Quando você vê aquele selo do 1 metro na sua geladeira, no seu carro, ou seja, lá no que você comprar, aquilo ali é o selo de que nós vivemos num mundo de mentira. Porque precisa alguém atestar e dizer realmente é aquilo que está sendo vendido. Nós temos uma lei aqui que vai dizer, não engane. Como seria esse engano? Observe na sua Bíblia. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Você tem um peso grande para vender, um peso pequeno para comprar. Na hora da venda, as tuas coisas pesam mais, na hora da compra pesa menos. Que é para comprar barato. Para comprar barato. A balança do açougue que vende a carne, na hora de vender, ela muitas vezes tem um peso. A carne pesa mais do que pesaria. Mas se a balança está fraudada, ele não compra naquela balança. Ele compra na outra, que vai pesar menos. Ele vende na que pesa mais e ele compra na que pesa menos. Não tenha na tua bolsa. Ele diz, na tua casa não terás 2 tipos de efa. Primeiro, peso. É uma medida de peso. E o outro, efa, é medida de litro, quantidade. Você não vai enganar no litro, você não vai enganar no peso. Você vai ser justo. Aí vem a medida certa, verso 15. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os seus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Peso inteiro terás. Observe que nos primeiros 2 versículos da lei, ele diz, não terás. Veja, verso 13. Não terás na tua bolsa, não terás na tua casa. O que é isso? Você não vai ter os instrumentos do engano na tua casa. Na tua bolsa você não vai ter. Não é não usar, é não ter. Você não vai admitir na sua empresa balança fraudulenta.
Você vai dizer, essa balança não será possível aqui no nosso meio. Você não vai perder nem ter um funcionário de ter um peso errado. Você vai vender, por exemplo, tecido que é vendido no metro. O teu metro é 1 metro de verdade. Não é 90 centímetros. É 1 metro. Não terás. Nós devemos. E aí, veja, aqui é a ideia da casa, né? A bolsa, a casa. Porque eu estou ensinando a minha família a ser justa. Não importa, irmãos, se eu estou fazendo isso porque eu quero dar mais conforto à minha família. Isso não é dar conforto à tua família. Isso é destruir os teus filhos. Na tua bolsa, teu filho não vai ver coisa errada. Na tua casa, ele não vai ver que nada ali entrou que não foi fruto do trabalho honesto. Você não vai permitir, né, que seus filhos eles se juntem com amigos deles para fazer coisa errada e trazer o que não é seu para dentro de casa. Então você vai ter esse cuidado com seus filhos. Não, fulaninho me emprestou. Aí você diz, como é a história? Devolva agora. Não é teu. Você não sabe nem se ele emprestou mesmo de verdade. Você tem que ter cuidado com isso. Eu me lembro, morava aqui no Alto Branco, tinha um amigo meu, não vivia de roubar, não. Era filho de gente que tinha certa condição. E eles iam para o tempo das Brasileiras, acho que muitos de vocês lembram, ali na Praça da Bandeira, iam para as Brasileiras roubar chocolate. Eles iam roubar chocolate e voltavam morrendo de rir, porque foram roubar chocolate, escondido do pai. É assim que começa. Ele roubou o chocolate, deu certo. Não trabalhou, não se esforçou e comeu chocolate. Crianças, isso é engano. Você vai crescer assim, com o engano, com a mentira, com o furto, com a fraude. Esse aí é o que lá na frente vai fraudar a balança. É o que lá na frente, se for político, vai roubar e enganar. É o vendedor mentiroso. O vendedor mentiroso não aprendeu a ser mentiroso do dia para a noite, não. Ele vai crescendo assim. Não tenha na sua bolsa, não permita entrar na sua casa o que é enganoso. Seu filho precisa ver você saindo cedo de casa e voltando tarde. Seu filho precisa entender, e aí quando ele é pequeno, ele só vai entender com exemplo. Você não vai dar uma aula de justiça para o seu filho, você vai ser justo. Então você vai sair cedo, vai voltar tarde, você vai demonstrar a ele que seu pai está cansado, porque trabalhou. E aí quando você vai fazer feira e leva seu filho, você diz, tá vendo aqui, meu filho? Aqui o papai ganhou dinheiro. Naquele dia o papai saiu cedo, ganhou dinheirinho para comprar o que tem na nossa casa. E seu filho vai aprender que é assim que se vive. Mas aí ligam para a tua casa. Agora é mais difícil, né? Porque isso acontecia mais quando era telefone fixo. Mas ainda é possível. Ligam. Rapaz, fulano está aí. Aí fulano diz, diga que eu não estou, não. Aí, às vezes ele usa o filho. Diga que eu não estou, não. Aí o filho vai dizer, papai não está, não. Olhando para o pai. Você acha que ele vai ser o quê quando crescer? Ele vai ser um corrupto, enganador, igual a você. É esse aí que vai mentir para a namorada. É esse aí que vai fraudar a namorada. Que vai avançar o sinal com a namorada. Sabe por quê? Porque ele não aprendeu o que é justo. Ele não aprendeu o que é correto.
Porque na tua bolsa e na tua casa não havia o peso e a medida justa. Matthew Henry diz assim: o engano nos pesos e medidas é o pior dos assaltos. Ou é pior do que um assalto. Por quê? Porque ele diz assim, porque é um assalto constante. Você pega uma arma e você assalta uma pessoa, você roubou ali, até o próximo assalto você não está roubando de novo. Veja, é péssimo, é maligno, mas é menos intenso. Uma balança fraudada, ela rouba inúmeras vezes ao longo do dia. É um roubo constante, contínuo. Você vive de roubo, de roubo, 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 roubo. Houve uma época que eu trabalhei com reciclagem, tinha 20, 21 anos. Meu pai tinha uma empresa de reciclagem de papel e a minha era de garrafa PET. E a gente pesava, e pesar a garrafa PET não deve ser uma coisa muito fácil, né? Você já imagina, né? Você pesa um saco do tamanho do mundo, dá 10 quilos. Mas aí você vai pegando o jeito do negócio. Você pesa um saco mais ou menos desse tamanho, ele vai ter 10, 12 quilos, o outro vai ter 15, 18. Aí chegaram no carro com um saquinho pequenininho, aí dava 12. E, papai, que é isso? Que garrafa envenenada é essa para pesar desse jeito? Aí a gente, papai, eu chamava um funcionário, abra aí para dar uma olhada. Tinha pedra, tinha água. Dizer, mas rapaz, às vezes era criança. Que é isso, rapaz? Eita, eu não vi não, é porque a água entrou sozinha aí dentro, a pedra se enfronhou e entrou aí. Aí você, veja só, aí você fez seu custo em cima daquilo. Aí você não viu, a pedra entrou lá, não viu. Aí quando vai beneficiar aquela matéria ali, já não é mais o peso que você comprou. Né? Muitas vezes colocava um material que não era o material correto. Aí isso aí você vai ter que selecionar. Aí você, no final das contas, teve prejuízo. Aí quando você teve prejuízo, sabe o que é que acontece? Os teus funcionários não vão ter o salário para receber no final do mês. Se a gente não vê e manda para a fábrica, sabe o que é que acontecia? A fábrica tinha sensores lá para detectar esse tipo de coisa. Aí não passa. Aí ficava parecendo que a gente tinha colocado, você tinha um prejuízo do desconto. Acabou que muitas pessoas que trabalhavam com isso não conseguiram se firmar por conta do engano, da malícia, da maldade mesmo das pessoas. Empregos são perdidos. A economia não gira. E o sujeito que achou que ganhou ali R$20 a mais, ele destruiu a empresa que ele iria vender de novo. Não existe ganho pelo engano. Às vezes a gente pensa assim, né? É um pensamento muito retrógrado mesmo. A gente tem esse tipo de pensamento, porque foi incutido na nossa mente. A gente acha que o patrão ele só vai pagar o 13º, as férias, só vai ter aumento se tiver dissídio coletivo. A gente acha isso. A gente acha que as coisas são pela força, pela lei. Quando, na verdade, irmãos, a gente pensando assim, a gente está se autofraudando. 13º salário não é um salário que você recebeu a mais, não. Você acha que o patrão é bonzinho assim para lhe dar um salário a mais? Ou que seria possível, por uma canetada de um burocrata, receber um salário a mais? Claro que não. O sujeito ele vai fazer a conta, quando for de contratar, ele vai levar em consideração o 13º. Então você poderia receber mais. E você não recebe durante o ano porque ele tem que pagar o 13º, então está dentro da conta. Na verdade, sabe o que você fez? Você emprestou ao teu patrão. 13º salário é empréstimo compulsório. Você acha que o patrão acha ruim pagar 13º? Está muito enganado. Você emprestou o seu dinheiro a ele por um ano.
Ele só vai pagar em 2 parcelas no final do ano. É o melhor negócio do mundo. Está dentro da conta, meu filho. A gente acha que é muito esperto, né? Eu gosto de carteira assinada. Todos os direitos. Eu não vou ter que lidar com esse tipo de instabilidade da vida. Não vão me enganar. Isso é fraude institucionalizada. Parte do teu dinheiro, ele é retido na fonte. Seja por imposto de renda, seja por encargo social. Você vibra com isso. Porque o FGTS está garantido. Não rende nem a inflação. Ou seja, tu está perdendo dinheiro. Quem inventa isso, irmãos? Olhe para o caráter de quem inventou o FGTS. E ache que ele estava tentando guardar. Era um ditador, meu amigo. Você acha que ele estava pensando nos pobres e oprimidos? Claro que não. É engano, é fraude, é roubo, retém o teu valor, não te remunera como tu merecia, ou como tu poderia remunerar o teu próprio dinheiro se estivesse na tua mão. E você diz, tá tudo, eu tenho minha carteira assinada, eu tenho estabilidade. Estabilidade é engano. Não existe estabilidade. Está tudo entranhado no nosso meio, irmãos. Para onde a gente olha é engano. É claro que existem patrões que são maliciosos, eu sei disso. Enganadores, fraudulentos. Só que quando o mercado é aberto, né, quando você tem direito de negociar, tem um enganador e tem um honesto. Ambos têm as mesmas condições de ação. Quem prospera no mercado aberto? O que é mais honesto? E eu não estou dizendo isso que é por conta da honestidade moral, que ele tem alguma questão moral. É porque ele entende, ele não é burro, ele entende que o engano empobrece. E que a justiça enriquece. Há uma promessa envolvida aqui, inclusive, observe no verso 15, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Isso é uma promessa que é ligada ao 5º mandamento, verdade? Mas é uma promessa de riqueza, uma promessa de prosperidade. Deus te fará prosperar os teus dias na terra que Ele te dá. Se você for justo, se você for verdadeiro, se você for honesto, Deus te fará prosperar. Não ache que você tem que ser malicioso no negócio para ganhar dinheiro, que você tem que mentir, que você tem que enganar. Não, essas coisas empobrecem. Só o que enriquece é a verdade e a justiça. Muitos tentam viver uma vida distinta, né? Uma hora na igreja eles têm um ar de piedade, mas na segunda-feira eles viram homens enganosos. Abra comigo Amós, capítulo 8. Veja o que diz a palavra do Senhor. Amós, capítulo 8, verso 4 a 6. Diz assim: ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo. Eles estão esperando para passar o dia do Senhor.
Quando vai passar o dia do Senhor? Aqui uma sociedade teocrática, onde realmente as pessoas não trabalhavam no dia do Senhor. Deus estava impedidos. Era o dia do Senhor era o único dia que eles não podiam enganar nos negócios, porque eles enganavam no culto. Então eles ficavam, quando é que vai passar a lua nova? Quando vai passar o sábado? Quando é que vai passar esse dia do Senhor? Eu estou doido para ir lá e vender e não pagar. Eu estou doido para ir lá e diminuir o peso e aumentar o peso. Eu estou doido para fazer aquilo que eu amo. Enganar o pobre, mentir para a viúva. Essas pessoas estavam na igreja, irmãos. Quantos estão no culto no dia do Senhor, adorando o Senhor, cantando hinos, exaltando a santidade de Deus, e na segunda-feira estão fraudando o seu próximo? Quantos são assim? Não há dicotomia na sua vida. Se você vive uma vida de fraude, de segunda a sábado, não ache que Deus vai receber o teu culto no domingo. Ele não vai receber. Nós vamos vender o grão e o sábado para abrirmos. Quando vai acabar o sábado para abrirmos os celeiros. Aqui também tem um aspecto de ansiedade para acabar o domingo. Coração avarento, está doido que chega a segunda-feira para ganhar dinheiro. Ah, que dia para me atrapalhar. Se não fosse o domingo, eu vendia mais. Se não fosse o domingo, eu ganhava mais. Se não fosse... É esse espírito que leva ao engano. Irmãos, o dia do Senhor, ele é extremamente importante. E um dos aspectos de maior importância do dia do Senhor é nos dar freio. É colocar freio. Porque se você não é preguiçoso, se você é trabalhador, se você gosta de ganhar dinheiro, se você gosta de prosperidade, que é o certo, o espírito correto é esse. Você quer trabalhar mais. Mas aí vem o dia do Senhor e dá um freio nisso. Para tudo. Para tudo. Eu não tenho negócio desse dia, acabou. Eu tenho que passar um dia inteiro meditando nas coisas do alto. Isso é importantíssimo, irmãos, para frear a avareza do homem. Quem tem negócio aqui sabe. O empregado termina o dia de serviço dele, ele só vai ter problema agora no outro dia, quando ele voltar para a empresa. O patrão não tem isso, não. O patrão todo o tempo, a empresa acompanha ele onde ele vai. Está na cabeça dele. E ele vem segunda, terça, quarta, quinta, manhã, tarde, noite, preocupado. Muitas responsabilidades. Chega o dia do Senhor, aí ele desliga o telefone e diz, acabou, aqui só segunda-feira agora. Se ele for crente. Que descanso é para quem tem empresa. Acabou, aqui eu não quero saber da minha empresa, não. Segunda-feira a gente volta para resolver. É extremamente necessário viver uma vida com freio. Se você quer saber o que é que ele acha a respeito da fraude, abra comigo o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 11, verso 1. Diz assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus ama o peso justo. Deus odeia a balança enganosa. Provérbios capítulo 20, verso 10. Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. Provérbios 20, verso 23 agora. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa
não é boa. Deus abomina a fraude. Agora volta comigo lá para Deuteronômio, capítulo 25. Nós acabamos de estudar a lei que regula essa prática e vamos agora para a prática da lei. Como essa lei ela vai ser exercitada em Israel a partir do verso 17, quando diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado o repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque, de debaixo do céu. Não te esqueças. O que foi que Amaleque fez? Abra comigo, Êxodo capítulo 17, o registro da maldade de Amaleque. Êxodo 17, verso 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sob o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram em suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém. O que foi que esse povo fez? Né? Que é o registro da ira de Deus. O que é que eles tinham feito anteriormente? Israel havia saído do Egito, estava caminhando para a terra da promessa. Estava começando a caminhada. Os amalequitas souberam que Israel estava saindo. Sabe o que eles fizeram? Eles procuraram atacar Israel pela retaguarda. Veja, voltando lá para Deuteronômio 25. Verso 18. E feriu na tua retaguarda. Ou seja, eles atacaram Israel por trás. Agora, imagina a cena. Eles estão andando num deserto, 2 milhões de pessoas. Quem vai na frente? Quem vai na frente são os mais fortes. Os que caminham mais rápido. Quem vai atrás? O mais velho, o doente, a mulher com criança pequena. Quer dizer, você atacar por trás, mas é de uma maldade, é de uma covardia imensa. Primeiro, atacaram quem não estava fazendo mal a eles. Ou seja, Israel estava só caminhando no deserto. Eles buscaram Israel para atacar. Segundo, eles eram da mesma família dos israelitas. Gênesis capítulo 36, verso 12, mostra que eles eram também da descendência de Isaac, por meio de Esaú. Então você está atacando uma pessoa que não está fazendo mal a você. Você está atacando alguém da sua própria família. E você não decidiu atacá-los de frente. Você foi buscar o velhinho. Você foi buscar a mulher com criança de colo. E você foi buscar o doente. Pronto, esses aqui são os amalequitas. Aí lá em Êxodo, né, Deus deu uma vitória parcial. Ele fazia sustentar a mão de Moisés e o exército prevaleceu.
mas prevaleceu matando alguns, não matou todos. Quando nós estamos em Deuteronômio, lá é a saída, aqui é a chegada na terra da promessa. Eles estão chegando na terra da promessa, o Senhor diz, lembra-te. E veja que há uma insistência nisso, veja, no verso 17, lembra-te como te fez Amaleque. Aí lá no verso 19, então apagarás a memória de Amaleque. A tua não vai se apagar, mas você vai apagar a memória dele, eles não vão mais existir. E no final, não te esqueças. Lembra-te, não te esqueças. Espera aí, Deus está dizendo que é para acabar com esse povo. Isso não seria... Não é porque Deus no Antigo Testamento, alguns vão dizer isso, né? Era um Deus muito duro, muito rude. Deus no Novo Testamento é um Deus mais tranquilo, mais pacífico. Não, ele disse, é uma luta eterna, de geração em geração. Vocês só vão sossegar quando exterminar esse povo. Por quê? Porque não temeram a Deus, veja o que diz aqui no final do verso 18, e não temeu a Deus, e porque atacaram Israel na covardia. Nós somos conhecidos como o povo da paz. A gente evita a confusão. Nós não buscamos a confusão. Não é da natureza do cristão procurar intriga. Mas nós não podemos ser conhecidos como o povo da tolice. Você não procura briga, mas tem briga que aparece. Tem confusão que está na sua cara. É justa. Alguém está lhe atacando. Alguém está atacando os teus filhos pela retaguarda. Como é que você vai ter amizade com... Vai fazer o quê? Vai se entregar? Ou você vai conversar com o teu inimigo, ele vai te acabar. Ele é teu inimigo declarado. O Senhor declara a morte deles. Vocês não vão sossegar enquanto vocês não matarem. Aí sabe o que é que acontece? Quem teve uma oportunidade de fazer isso foi Saul. Lá na primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Abra aí comigo, por favor. Verso 1 a 3. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Veja que Deus tem memória boa, viu? Tem memória boa. Centenas de anos depois. Eu não me esqueci, não. Eu me lembrei do que fez Amaleque a Israel. Como se lhe opôs no caminho quando subia no Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Deus está dizendo, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Vocês vão acabar com esse povo. Como foi que eles atacaram vocês? Eles atacaram pelas costas. Eles são covardes. Vocês não vão fazer isso, não. Vocês vão atacar de frente. Porque ele diz, primeiro homem. Não é primeiro menino, não. Não é primeira criança de colã. É primeiro homem. Vocês vão enfrentá-los. Aí você vai matar o homem, a mulher, a criança de colo. Imagina os bebezinhos. Eu acho que você não imagina, não. Eu vou lhe ajudar a imaginar aqui. Uma mãe com uma coisinha fofinha dessa na mão, segurando, balançando. Você é um soldado israelita. Você desembainha a espada. Você pega aquela espada enorme, enfia na mãe, puxa, pega o menino, enfia no menino e puxa. Foi isso que eles fizeram.
Foi isso. Não fantasia a vida, meu irmão. Era isso que Deus mandava fazer. Sabe o que você faz hoje? Você quer ser amigo desse povo. Nós tratamos um pouco sobre isso ontem. Amizade com o ímpio. Eles atacam a igreja pelas costas. E você quer ser amigo dele. Eles tentam destruir os nossos fundamentos. Atacar nossa herança. Maldizer o nosso Deus. Aí você senta na mesa para comer e beber com eles. Normalmente. Eu não estou dizendo com isso que você não pode ter nenhum nível de amizade com o ímpio. Seria uma loucura. Mas eu não vou contar a minha vida, eu não vou ter amizade próxima, não vou essas não são as pessoas que vão me influenciar. Porque uma coisa é não seja tolo, meu irmão. O ímpio não gosta de você, não. Não é porque ele tem uma coisa pessoal contra você. É porque ele odeia Deus. Ele odeia Deus. E sabe como é que Deus vai destruir os ímpios? Ele usa os justos. Não desceu um raio do céu e matou os amalequitas, não. Ele disse a Moisés, que disse a Josué, que chegou aos ouvidos de Samuel, que Saul ouviu e não cumpriu. Porque se você continuar lendo aqui, sabe o que vai acontecer? Saul mata alguns e deixa outros. Inclusive fica com os despojos de guerra para dizer, não, aqui eu vou sacrificar o Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles se levantaram de novo. Quando é que essa história aqui vai terminar com os amalequitas? Só lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 43. Davi os exterminou, ficou um pouquinho de gente que foram lá os filhos de Simeão e mataram o resto. Só lá é que os amalequitas vão ser destruídos. Mas Deus tinha mandado destruir assim que tivesse condições. Sabe o que você tem que fazer com o ímpio? Aquele que se levanta contra o Senhor, você não sossega enquanto você não destruí-lo. É assim, ou então você vive no fantástico mundo, né, onde tudo é lindo e maravilhoso e as pessoas lhe amam. E sabe o que vai acontecer com a igreja? Se continuar vivendo assim, os ímpios vão passar por cima da igreja. Isso não vai acontecer porque sempre há um remanescente fiel. A vida, meu irmão, é feita de amigos e inimigos. Quem são os nossos amigos? Os que estão indo para o mesmo lugar que nós estamos, os que têm nossos mesmos objetivos, os que amam as mesmas coisas que nós amamos, os que odeiam as mesmas coisas que nós odiamos. Esses são nossos amigos. Esses nós nos juntamos. Agora, alguém se levantou contra mim, contra a minha fé, não é uma questão pessoal. Minha fé, minha igreja, meu povo, minhas convicções. Aí, meu amigo, é meu inimigo. Você se lembra quando Cristo estava na cruz do Calvário? Ele olhou e disse, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas quando ele entrou no templo, onde havia mercadores, ele quebrou tudo e expulsou aqueles homens. Porque na cruz do Calvário, eles estavam fazendo mal a Cristo. No templo, eles estavam fazendo mal ao reino de Deus. Não admita quem se levanta contra o reino de Deus. Nunca esqueça. A nossa obrigação, irmãos, é nunca esquecer quem são os nossos inimigos. Lembra-te, não te esqueças. Sabe por quê? Porque essa foi a obra de Cristo na cruz do Calvário. Um dia foi dada uma promessa no Éden. O filho da mulher esmagará a cabeça da serpente.
Essa história foi repetida, repetida e repetida. Quando Cristo se encarnou, é como se Deus tivesse dito: lembra-te, não te esqueças. E Jesus subiu na cruz do Calvário e esmagou a cabeça dos amalequitas. Eram duas famílias. A família de Esaú e a família de Jacó. Interessante que o nome de Jacó era o quê? Enganador, fraudulento. Mas ele, quando se encontra com o Senhor, ele passa a ser conhecido como Israel, príncipe de Deus. E os filhos de Esaú passaram a ser os fraudulentos contra Israel e o perseguiram até os seus últimos dias. Mas o verdadeiro Israel, o primogênito de Deus, matou, exterminou completamente os amalequitas na cruz do Calvário. Eles estão destruídos, irmãos, mas eles tentam se levantar. O nosso trabalho é viver na justiça e na verdade. E nunca esquecer que quem vive do engano é nosso inimigo. Nós precisamos dizer isso aos nossos filhos. Nós precisamos dizer isso aos nossos filhos. Quando um filho teu mente, não ria, não. Não acha engraçadinho, não. A malícia do menino, né? Ele está ali, ele mente para poder brincar um pouco mais, ele mente para poder ter uma coisa que ele queria, ele não tem. Aí todo mundo, engraçado, esse menino é esperto. Esperto não, ele é mentiroso. Você fecha a cara e diz a ele: você é filho de Deus ou é filho da serpente? Porque a serpente é aquela enganadora. Sério, irmãos, isso é seríssimo. Não permita que o engano entre na tua casa. Mostre a ele como você vive uma vida de verdade. Na sua casa não entra coisa falsificada. Na sua casa não entra nada que foi fruto do engano, da fraude. Não entra. A cultura lá fora do Brasil pode ser devassa como for. Todo mundo pode estar se corrompendo. O problema deles. Na nossa casa não será assim. Segundo lugar, não confunda piedade com tolice. Os inimigos de Deus não serão deixados de lado. Todos eles serão destruídos. Isso é sinônimo de piedade e justiça do Senhor. Veja o que Calvino diz agora. Deus então jurou que deveria haver guerra perpétua contra eles por todas as eras. E para que sua ameaça não seja frustrada, ele designa seu povo para se vingar de sua grande crueldade e impiedade. Mas a humanidade foi ainda mais violentamente violada por eles, na medida que eles não pouparam seus próprios parentes e, portanto, rejeitaram os sentimentos naturais de família. Eles eram primos, descendentes de Isaac. Mais à frente ele diz ainda: eu respondo que eles não são estimados a sentimentos vingativos nestas palavras. Veja, o Senhor não está ensinando vingança pela vingança, mas que são ordenados a punir os pecados de Amaleque com a mesma severidade que os das outras nações. Pois a promessa feita a Abraão e Isaque não lhes era desconhecida, mas desde que Esaú, o fundador da sua raça, havia caído do direito de primogenitura, aconteceu que eles tentaram fazer com que o pacto de Deus não acontecesse por inveja e ciúme. Que Calvino vai no ponto. Sabe qual era o ódio de Amaleque para não deixar o povo continuar na caminhada? Eles queriam impedir que o povo entrasse na terra da promessa. Quem faz isso? É Satanás. Quando Caim soube
que Deus tinha recebido a oferta do seu irmão Abel e que havia uma promessa que nasceria um menino e desse menino viria a salvação. Sabe o que foi que ele fez? A promessa é: o menino esmagará a cabeça da serpente. Ele disse: como é a história? Abel vai fazer isso? Ele pega uma pedra, o texto diz, ele levanta e bate na cabeça do irmão dele. Ele está dizendo: eu vou matar o menino. Esse é o espírito do ímpio. Esse é o espírito do que odeia as coisas de Deus. Ele quer acabar com o povo de Deus, para não permitir que nós possamos chegar na terra da promessa. É isso que eles fazem. E por isso, não te esquecerás. Por fim, fique ciente, irmãos, que as nossas iniquidades serão punidas. Pode passar um ano, você vive um ano na fraude, 2 anos na fraude, você engana, ganha dinheiro, engana, e parece que tudo está indo bem. Mas o Senhor está dizendo: eu não me esqueço. Sabe aquela pessoa que você pode estar imaginando agora? Rapaz, fulano vive de engano. Já me roubou, já comprou e não me pagou. E ele só faz ficar rico. Ele é miserável, sabe por quê? Deus não se esquece dele um segundo. E um dia virá a justiça do Senhor. Porque a nossa impiedade será punida. Ou em nós, se não tivermos um mediador, ou por nós em Cristo. 8 fraudes a cada, ou uma fraude a cada 8 segundos, isso não é muito. Isso só revela a maldade do homem. E mesmo que o Inmetro nunca pegue, mesmo que a justiça nunca pegue, podem demorar anos, mas todos eles serão punidos pela justiça de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver na verdade e na justiça, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor.